Hostcast, o podcast sobre infraestrutura e hospedagem na internet. Hostcast. Apresentação: Cauê Linden e Gustavo Guanabara. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio dessa temporada do Hostcast. O meu nome é Gustavo Guanabara. Meu nome é Cauê Linden. O meu é Elisane Monteiro. E eu quero ser o primeiro do Google. Queremos todos. Sabe qual é o meu sonho? Um dia digitar cursos de tecnologia e ser o primeiro. Olha que Cursos de tecnologia, ele fala assim, você quis dizer, Gustavo Guanabara. Pô, olha que maravilha. Ia ser mais legal, hein? Símbolo Mas eu acho que se sexual. botar curso em vídeo, você já é o primeiro, Guanabara. Já sou o primeiro no Então, mundo. você gostosão já. Curso de tecnologia já é o primeiro. Já tá bom, aí. Eu só tô tirando onda. E é exatamente isso que a gente veio falar nesse episódio. Mais uma vez relembrando, a gente tá nessa quinta temporada falando sobre marketing digital e a gente vai falar sobre um segmento muito importante e ainda meio obscuro da área de marketing digital, que é o SEO. E assim, SEO, um monte de gente, vários dos nossos ouvintes já podem saber o que é SEO, mas como é que a gente explica para um leigo, para uma pessoa que nunca ouviu falar, o que é SEO, Cauê? SEO, vamos pegar a sigla, né? Que é o S, o E e o O, né? Isso. Então, a galera chama de céu. Vai pro céu. Isso. Muita vontade do cliente quando tá fazendo um site ou tá, é o seguinte, olha, eu quero ser o primeiro do Google. Esse é o pedido. Isso aí. Foi como o Cauê começou aí. Quero ser o primeiro do Google. Antigamente tinha um valor maior e hoje ainda tem um valor significativo, mas o SEO é o Search Engine Optimization, que são as técnicas para você otimizar o seu site para ele ser encontrado nas buscas. Para ele aparecer de primeiro, forma bem simples. Tirando a propaganda. Quando você entra no Google agora, faz uma busca. Vai ter um monte de anúncio. Depois dos anúncios vem o primeiro, que a gente chama de orgânico, que foi o cara que chegou ali por merecimento. Os outros anúncios estão ali porque eles pagaram. O outro que tá ali logo abaixo do anúncio, ele tá ali porque ele mereceu. Quem disse que ele mereceu? Um mecanismo de busca. Mas como é que eu convenço o mecanismo de busca que eu mereceria estar ali? Então é exatamente isso que a gente vai falar. Nós vamos falar sobre essa lista da SEMrush e nós vamos falar sobre os fatores, os 17 fatores que foram apontados por essa pesquisa. Nós vamos conversar, bater um papo sobre isso, discutir aqui e dar dicas valiosas. Então fica até o final que vai ter muito conteúdo legal, tenho certeza disso. Então a gente vai entrar nesse assunto, mas primeiro, uma mensagem dos nossos patrocinadores. Jabá. Eu só... Então, se você está escutando um podcast de marketing digital, é porque ou você está interessado em tirar proveito da internet para fazer negócios, e você está no lugar certo, ou você já trabalha com internet e você quer aprofundar seus conhecimentos, né? Ouvir uma segunda opinião. Você também está no lugar certo. Também, com certeza. Se você está no primeiro perfil, que é alguém que está aprendendo, que está querendo criar um site, ou talvez já tenha um site, mas não esteja completamente satisfeito com ele, eu quero dizer o seguinte, que a Hostnet hoje, ela é uma empresa muito voltada para o marketing digital. Sim. E que é uma empresa que, através das nossas franquias, atendem essa necessidade dos clientes. Então, você pode precisar de alguém para fazer um site otimizado, utilizando várias das técnicas que a gente vai fazer aqui. Então, vai lá no site da Hostnet, no topo do site tem lá unidades regionais. Isso aí. E você vai poder ter acesso às unidades da Hostnet em vários pontos do Brasil. A gente está em plena expansão. E fora do Brasil. E fora do Brasil, inclusive. Então, se você precisar de um profissional de qualidade, com experiência, com toda a nossa bagagem, que vai ter contato direto comigo, com o Guanabara, com a Elisane, que vai ter a nossa ajuda, ele pode ir aí. Pode te ajudar. Você não precisa ficar na sua casa conversando com uma pessoa online. Como você achar melhor. Ele pode ir aí. Ele pode conversar com você, pode ver quais são as suas necessidades e te entregar exatamente o que você precisa, cara. Isso é muito maneiro. Então, isso é bacana. Então, você vai lá e vê as unidades regionais. Agora, se você já é um profissional da área, ou tá já se faz formando, site há muito tempo, né? Ou tá entrando numa área e vê potencial, porque hoje, realmente, o digital ou você está no digital ou você não existe. Você quer vender site, você quer trabalhar com essa área, vem trabalhar com a gente. Você pode ser uma unidade da Hostnet, em vez de no botãozinho lá, unidades regionais, você vai no botãozinho verde lá no topo, seja uma franquia da Hostnet. Exatamente. E daí lá você vai ter a apresentação, vai receber o material, e indo à frente, você vai vir aqui, vai fazer um treinamento comigo, com o Guanabara, com a Elisane, com o Ramiro, vai conhecer a nossa equipe, vai fazer uma imersão com a gente, vai aprender várias técnicas, vai ter o nosso acompanhamento e vai sair daqui com a nossa camisa, com a marca, sendo também um dono da Hostnet, né? Isso aí. Então, a Hostnet, ela posta muito no empreendedorismo, na expansão da marca de forma territorial, atingindo nichos específicos. Então, tá aí. O merchan é esse. Ou
vem trabalhar com a gente, ou então, tipo, escolhe a gente para trabalhar contigo. Exatamente. É Em isso que qualquer você vai dos escolher. dois lugares você vai se dar muito bem. E eu tô até negociando, tem 2 botões lá em cima, unidades regionais, seja franqueado, e eu queria um botão também de R$500 pro Guanabara. Acho que eu vou... Pode ser também, Então tá a gente bom. pode botar aí. Pode clicar no terceiro botão. Ele não tá visível não, mas pode procurar lá que ele tá lá. É um botão oculto. Então Valeu. vamos pro episódio que tem muito conteúdo legal aí. Bacana. Primeiro fator, Lisane, qual foi? O que apareceu aí em primeiro lugar? O primeiro fator é a visita direta ao website. Isso, o Cauê veio falar, a gente almoçou há pouco tempo e o Cauê falou assim, cara, impressionante a visita direta ao website. Explica pra eles o que seria essa coisa da visita direta. Visita direta é o seguinte, alguém que foi e digitou teu endereço no browser, Isso. deu enter e caiu na tua página. Ou seja, não é a pessoa que fez uma buscou no Google e achou teu site. Não viu um link ou no link, Facebook. Veio pelo link. Então, assim, esse é um dos maiores mitos, que como você falou, a Guanabara, se alguém perguntasse há um ano atrás, falar qual o maior fator, eu ia dizer, não, Backlink. são os links. Quanto mais links você tem, só que na verdade, se você olhar pelo aspecto, faz muito sentido para o Google priorizar os sites que são maiores. Sim. Os sites que têm links, né? Os sites que as pessoas visitam, que vão lá, porque esse é o maior engajamento, né? O cara Sim. abriu o browser e foi no teu site. O cara entrou no mundo de Facebook, né? Que todo mundo só busca informação no Facebook. O cara abriu um navegador, foi lá, digitou www, o seu site e entrou. E isso, na verdade, ele é bacana no sentido também que ele é uma união de todas as propagandas que você pode fazer, né? Porque Sim. muita gente fala, não, você faz propaganda da forma antiga, Isso. ninguém mais faz anúncio, deveria fazer anúncio de televisão, outdoor não faz sentido. E são essas mídias que São te essas trazem. mídias que podem te dar, não Sim. só essas, lógico, Sim. né? A gente tava falando do caso do curso em vídeo, que quando você lança um novo curso, as pessoas vão visitar o site. O cara não vai por link. Quando eu lanço um curso novo, o cara fala, não, vou entrar no curso em vídeo pra eu estudar. Não é todo site que consegue fazer isso, porque não é uma parada tipo, agora eu vou... Por exemplo, você consegue, agora vou estudar, agora vou ler uma notícia, que eu vejo você fazendo. Você vai lá, entra no Globo, Folha, o que quer que seja que você pega lá suas informações, você vai lá e digita. E segundo a SEMrush, isso é um grande fator pra eles, um dos mais valiosos, né? Esse aí e junta a estratégia de, como a gente falou aqui, Sim. desde o folheto que você pode colocar. Online, né? Então, não desvalorize o seu offline, né? Continua... E às vezes você pode ter também ações de engajamento no teu site. Por exemplo, Sim. no site da Hostnet, por exemplo, o usuário ele precisa acessar o site da Hostnet para ir no painel de controle. Sim. Ele precisa de um site para tirar a segunda via do boleto. Então, tudo isso aí, se você tiver dentro do teu site alguma informação que o cliente precisa de tempo em tempo ir lá para gerenciar, você está estimulando Exatamente. o cliente ele tem engajar com o teu site. Eu não sei se isso... Eu não cheguei a me aprofundar tanto, mas sabe o que pode fazer isso também acontecer? Você puxar o conteúdo de um site constantemente? Empresas que estão criando aplicativo da própria empresa. Exatamente, sem dúvida. Que usa aqueles web views, né? Que você, na verdade, você abre um aplicativo e ali é meio que um navegador que vai Isso, abrir um sem conteúdo dúvida. específico. Isso aí eu acho que ajuda isso contaria bastante, como sem dúvida. um acesso direto. Então, assim, esse é o primeiro fator que a gente vai valorizar pra caramba. E que não é uma coisa fácil, né? Não. Você gerar o visitante Muito com acesso difícil. direto é muito difícil. Eu acho que é mais difícil você conseguir link. É mais difícil, porque no link- link você faz parceria, a gente vai falar sobre Exatamente. isso, mas... Sempre teve aqueles macetões lá de fazer guest post nos lugares e tal. Aqui, filho, você tem que mexer direto na cabeça do seu visitante. Fazer ele digitar o seu endereço. Esse é um desafio e tanto. Esse é... Ou seja, pode configurar o computador do seu pai, da sua mãe, como link, página padrão do teu site. Acho que não vai Você mexer dá na muito. empresa, bota o nome, todos os funcionários. Nos favoritos. Eu fazia isso no Guanabara.info na época da faculdade. Ia botando todos os computadores. Os alunos botavam. Os alunos falavam assim, a gente vai botar aqui como página principal, que não Isso, sei o quê. Aí entrava no laboratório e tava tudo cheio de Guanabara.info. Não. Daqui a pouco vai ter bots que vão... Exato. Baidu. Certeza. Não tenho dúvida disso. Tem mais alguma coisa a levantar em relação a isso? Não, é isso aí. Eu acho que visita é o maior fator, tá, gente? Isso. E é o fator, não tem nenhum igual.
Porque alguns fatores a gente vai colocar aqui tem pesos iguais. Isso. Mas ele considera esse como o maior peso de todos. Esse, ele é, assim, ligeiro, ele não tem nem tão maior que o segundo, mas tem, por exemplo, tem uma queda bem brusca aí lá nos próximos. Mas o fator de visita direta tá bem forte, então abre o olho para você tentar criar uma estratégia aí para que as pessoas possam digitar a sua marca. Ah, eu lembrei. E daí também vem uma coisa que a gente bate muito dentro de treinamento aqui dentro da empresa, que é escolher bem o seu domínio. É verdade. Um domínio que seja bem digitável. Porque senão o cara digita o teu nome no Google para poder entrar no teu link. Exatamente. É isso aí. Ainda paga o anúncio patrocinado às vezes. É porque, na verdade, quando o cara não sabe mais ou menos, vale mais a pena ele botar no Google, porque o Google vai dizer, você não quis dizer tal coisa? Toma aqui o site do cara. E aí eu acredito que esse já pule esse acesso direto. E a gente tem um vídeo que você fala 10 dicas sobre como escolher um domínio. A gente pode... vamos a gente vai divulgar isso no post também. Vamos botar na parte de baixo, porque é muito importante. Porque tem gente que acha que o domínio não tem grande valor. Inclusive, a gente tem um fator de ranqueamento onde a palavra-chave do seu negócio, estando na URL, também valoriza bastante. A gente vai chegar mais lá na frente. Vamos lá. Beleza? Então, o primeiro foi atacado aqui. Lilizane, qual o próximo fator aí? Tempo de permanência no site. Outro desafio, né, não, Cauê? Time on site. É o tempo que a pessoa fica navegando consumindo o seu conteúdo. Então, por exemplo, se você é um site de notícia, o tempo que a pessoa entrou lá e ficou lendo uma notícia, ou ficou navegando entre as notícias, né? O tempo total, desde que ele entrou no seu site até o momento em que ele sai, numa sessão, né? Num estabelecimento de sessão. E aí, assim, eu acho que a gente podia, por exemplo, dar alguma dica pra pessoa. Olha, eu não sei se tem ficar no site. Mas, por exemplo, Ney Patel escreve vários artigos bacanas de SEO e tal. E se você olhar os artigos dele, você vê o tamanho dos artigos. Gigante. Os artigos são grandes e ele faz no começo, conta uma história primeiro, para depois contar, né? Tipo assim, ele tenta gerar Aí você vê uma forçação de barra para o cliente ficar, para quem está lendo, ficar bastante tempo lendo. Eu tenho sentido que os artigos bem escritos, eles têm... Forçosamente antigamente, a internet, a gente via artigos mais rasos. E às vezes o cara misturava em post, até ainda tem isso, mas ultimamente tem surgido artigos mais densos. É porque ele pode, por exemplo, pegar um conteúdo vasto e separar em 8, 9 posts, fazendo o cara navegar. Leia mais sobre isso aqui. Isso. Agora tá tendo uma tendência maior de conteúdos grandes. Inclusive, a gente vai falar sobre um desses fatores. Pode estar levando a isso. Aquilo que a gente chama, né, de artigos com gatilhos mentais, persuasivos, tem umas técnicas de escrita, né, que favorecem. Então você tem que manter o usuário o maior número de tempo navegando no seu site. Uma coisa que pode ajudar muito também é vídeo, né? Porque vídeo gera uma interação grande. Ele fica parado lá assistindo. Fica vendo conteúdo, isso ajuda bastante. Agora que você falou do lance lá do Ney Patel crescendo o texto dele pra você ficar mais tempo, uma coisa que tá acontecendo no YouTube que eu acho horroroso é as pessoas estão fazendo vídeos de 10 minutos ou mais. Às vezes o cara fica falando, nitidamente o vídeo já acabou, mas ele coloca uma musiquinha tocando, não sei se você já viu isso, e uns negocinhos passando na tela pra dar 10 minutos. Vocês sabem por quê? Não, qual o objetivo disso? Porque o YouTube, antes de 10 minutos, ele não deixa você botar uma propaganda no meio. Entendi. Só de 10 minutos e 1 pra cima. Aí o cara vai lá, ele faz um vídeo de 7 minutos, fica 3 minutos tocando musiquinha. Tu fala, caraca, que esse cara tá me irritando com essa música? Na verdade, ele quis botar uma propaganda no meio do vídeo. Não tem nada a ver com o fator de ranqueamento, mas lembrei disso do tamanho do texto e tamanho do vídeo. Inclusive, vídeo foi, acho que é a primeira vez que apareceu. Apareceu, né? Na última. Na última colocação, que a gente vai falar aqui. Mas, enfim, ele ajuda de outras formas. E ajuda, como o Cauê falou, a manter o cara lá parado, porque o vídeo ele vai ter que apertar e ficar lá, né? Aquela posição normal, né? Cotovelo na mesa e mão no queixo. Os usuários, eles estão muito passivos pro vídeo e a leitura, as pessoas... não é o meu caso, tá? Eu particularmente tenho, às vezes eu recebo algumas notícias que só tem o vídeo. Me irrita profundamente, porque eu não quero sempre ter que ver um vídeo. Você quer consumir esse conteúdo no seu ritmo, não no ritmo de quem produziu. Exatamente. Mas, enfim, tem muitos usuários hoje, você vê mesmo, curso em vídeo. Sim. Curso em vídeo, muito ajuda justamente por ser vídeo. Se fosse apostilas... Não, as pessoas... Jamais. A gente, antes de eu criar o curso em vídeo, a gente tinha um site de grande sucesso no Brasil, que era o Apostilando.
que era apostila, hoje em dia ninguém quase mais procura. Mas o apostilando ele parou no tempo, né? Sim, não tô dizendo o apostilando, mas por exemplo... As pessoas não procuram tanto apostila como procuram hoje vídeo no YouTube. Exatamente. Tudo porque o cara mastigou. Um vídeo no YouTube. É porque nitidamente, assim, mentalmente eu poderia escrever um texto assim como eu dou aula, mas o cara não ia ler. Ele vê lá... o vídeo ele tem uma interação maior. Tem. Também tem a ver com, uma taxa com o seu público, idade, estilo. O jovem hoje não realmente quer assistir vídeo. Então, a galera mais velha já gosta mais de ler, eu acho. Então, pensa aí na tua estratégia de aumentar o tempo no site, de deixar a galera aí assistindo um vídeo, ouvindo um podcast, que é o que você tá fazendo agora. Talvez você não esteja no site. Eu queria que você deixasse no comentário desse podcast se você ouve mais no site do Hostcast ou se você baixa por feed no seu celular, o que você tá usando. Porque assim, por exemplo, quando você dá play no player do site, você tá ajudando a gente nisso. Quando você baixa pro seu celular e escuta depois, não tem esse fator, mas a gente quer saber não por causa disso, a gente quer saber só pra, né, ver quais são as possibilidades. Tem gente que deve estar ouvindo isso agora exatamente na página do YouTube. Né? É possível. Então, numa página do YouTube, outro na blog da Hostnet, outro baixou no iTunes. Exatamente. Então você tem que totalizar tudo isso para poder acompanhar suas métricas inteiras. A próxima, Gustavo, é páginas por sessão. Então, cara, isso aqui eu tava até conversando com a Lisane há alguns minutos atrás. Páginas por sessão é aquilo que eu acabei de falar, né? A navegação. O cara lê um artigo e fala, leia mais sobre isso aqui. Quem leu isso também se interessou por tal coisa. Só que eu tô achando que isso tá gerando um negócio, Cauê. Assim, é um grande fator de ranqueamento, né? Tá lá em terceiro lugar. Site de notícia que você começa lendo o primeiro parágrafo, clique aqui, leia mais, ele carrega uma outra página. Site que tá recarregando o próprio conteúdo várias vezes, você tá lendo, aí ele apaga isso me aborrece, e volta. Isso me aborrece muito. Página que, assim, leia a página 1 de 8, aí você vai ter que ficar avançando. Não, você no computador você ainda clica, mas no mobile isso atrapalha muito, né? Então, a navegação. Mas o grande problema a partir do momento em que uma empresa grande, uma organização grande como a SEMrush diz que a quantidade de páginas por sessão influencia, a gente pode ter, a gente já tá tendo, né, na verdade há algum tempo, um aumento de navegação, né? O cara vai forçar você, em vez de consumir o conteúdo de uma vez só, veja as fotos aqui, né? Um monte de portal de notícia assim, veja as fotos, aí não é um álbum de foto, você percebe que cada foto é uma página. O cara clica, ele dá reload na página inteira e ele carrega a próxima. Então, assim, isso é importante, mas usar com parcimônia, né? Porque senão vira... Pra não irritar o leitor, né? Nossa, o que mais me irrita é aquele que você tá lendo, no meio da leitura ele recarrega. Por quê? Propaganda no meio. Exatamente. Ele pega esses dados pra vender anúncio, né? Pra dizer o quanto o site dele tem tráfego. E uma outra coisa que tá me incomodando um bocado também, isso, por exemplo, o The Verge tá fazendo isso. Eu consumo muita coisa do 9 to Mac, 9 to 5 Mac, o The Verge. Eles estão colocando o Veja Mais sobre tal coisa no meio da notícia. Tipo, eu nem acabei de consumir a notícia. Porque eles devem estar percebendo que as pessoas não estão lendo até o final e você teria que ler até o final para Veja Mais. E eles estão colocando Veja Mais no meio do texto, totalmente quebrando o contexto do negócio. Então, assim, o número de páginas por sessão é importante. Só toma cuidado aí com a técnica que você vai usar. Agora, rapidinho, se você pegar esses 3 primeiros pontos que envolvem visita direto ao website, tempo de permanência no site e página por sessão, a gente fica aqui dizendo como que você vai fazer cada ponto desse, mas se você olhar, todos eles estão muito interligados, tudo né? ligado. Tipo assim, estão interligados ao quê? Se você tem um conteúdo de qualidade, muito conteúdo, né? Sim. Então, assim, que as pessoas vão precisar voltar lá para continuar vendo. Então, vai somando esses três primeiros pontos, até o quarto, né, que a gente vai falar agora. Sim. Você vai ver que tá tudo muito ligado, Os 4 que são os mais fortes de todos. Né? E aí você percebe que depois disso aí, ele dá meio que uma estabilizada na estatística. Verdade. Então, assim, esses que estão mais fortes que todos eles estão relacionados. E o quarto, né? Como está relacionado o quarto aí, qual é o próximo, Lili? Bounce rate. O que é o bounce rate, cara? A taxa de rejeição. É aquele que você... em português. É basicamente você entrar na loja, olhar, dar aquela volta e falar assim, não, daqui a pouco eu volto. Exatamente. Aí, né? O bounce rate ele pode ocorrer quando você faz alguma técnica para levar o visitante para o teu site. Sim. Um conteúdo que não é verdadeiro que você vai apresentar. Então o usuário entra lá e não era isso que eu estava procurando. E cai fora. Ou se você tem um site, por exemplo, que não é responsivo,
E quando ele entra lá com o celular e vai tentar ver, e aí o celular tá descarregado, não tem como ele dar continuidade à navegação. Fica com aquele fica aquele site todo espremido na tela do seu celular, com menu, com tudo. Você vai ter que sair, porque você não consegue ver, né? Então, o bounce rate é o... Bounce rate é você entrar e não achar aquilo que você precisa e desistir no meio do caminho. E sair em poucos segundos. Exatamente. Tem uns segundinhos aí, né? Sim. Que ele considera. E aí, por exemplo, o meu bounce rate sempre foi muito alto. Perdão, sempre foi baixo, né? Porque o bounce rate alto é desistência grande. O meu bounce rate sempre foi bem baixo, porque na época do Guanabara.info eu tinha podcast, o cara apertava play e ficava lá. Eu tinha as notícias escritas de uma maneira, né, bem humorada. Hoje no curso em vídeo eu tenho os vídeos que o cara aperta e ele não vai desistir, ele vai navegar pelos sites. Então hoje essa minha métrica eu vejo lá no Analytics, e se você tá ouvindo agora e fala assim, mas onde é que eu vejo esse tipo de coisa? Ferramentas como o Google Analytics, você botando no seu site, ele já tem uma métrica, é tão importante o bounce rate que ele te dá lá o negócio. Então pense no seu conteúdo sem enganar o seu visitante. Se você, não, eu vou trazer um monte de gente, eu vou enganar aqui, vou dizer que tem fotos de não sei quem e tal, e na verdade não vai ter. Você vai ter um número de visitas muito grande, que talvez te deixe feliz, mas você vai ter um bounce rate muito alto, que, né, você teve uma desistência muito grande. Eu te lembro, no começo da Hostnet, ainda tinha um pouco de IRC ainda, Mirk, que eram os canais de chat. E o Mirk era um programinha que você... E tinha alguns scripts que as pessoas desenvolviam que davam algumas funcionalidades a mais, tipo plugins, né? E tinha um cara que ele tinha um script bem conhecido que ele ofereceu pra gente. Quando abrisse o script dele, abria eles chamavam o URL, chamavam o nosso site. Né? Então a gente comprava, tipo, vários acessos, que era o direct link. Mas que provavelmente o usuário abria e olhava e falava, isso não é isso que eu quero, fechava. Ele abriu o Mirk pra Nessa época nem havia Google Analytics. Não tinha. É igual. Mas eu tô falando, tipo uma técnica que, tipo assim, vou comprar, quando o cara, vou instalar um programa, quando abrir o programa, vai entrar no site. Nossa, vai ter visitante pra caramba. Vai bater o meu direct link, mas também vai bater o teu bounce rate, vai ser alto. Justamente essa métrica, provavelmente essa métrica não existia nesse momento. E aí tiveram que criar essa desistência por conta dessas estratégias que as pessoas falavam. Comparando mal e porcamente, isso é a mesma coisa que o cara gastar maior dinheiro lá no Facebook e ficar feliz com um monte de like, né? É, isso aí, é verdade. O cara, nossa, eu tive uma postagem com 3 mil likes. E aí, faz o que eu conheço? Tá. Legal. E, né? Verdade. Vamos dar prosseguimento aí, Lili. Vamos lá. A próxima é referência a domínio. O que seria esse total de referências a domínio? O que seria? A minha leitura de referência total a domínio é assim... Hospede site na Hostnet. E aí o seu domínio, a coisa forte é o seu domínio. Então, por exemplo, aquela rede de parceiros que a gente sempre teve. Olha, hospede seu site aqui. Clicava, era uma referência direta ao domínio, a raiz, né? O root da sua página. Eu acho que isso é um grande fator porque você leva para uma página que é poderosa, que é a sua página principal, e ali você já entrega conteúdo pro cara. Foi a leitura que eu tive do negócio. Agora chegou a um ponto interessante, porque talvez, assim, nos próximos que a gente vai falar, eles têm todos o mesmo peso. Sim. E somados, eles são a maior força. Sim. Então, bem ou mal, isso aqui reforça o que sempre foi dito, que a coisa mais importante são links pro teu site. Porque daqui pra frente você fala assim, total de referência ao seu domínio. Então, na verdade, tudo que aponta pro teu domínio. Aí logo depois, vou juntar, porque são muito parecidos, total de backlinks. Que também são links pro seu domínio. Mas aí, a Lisane, na hora que a gente tava conversando, isso é minha leitura, claro, não sei se a Lisane falou, mas qual é a diferença da referência pro domínio e a referência do backlink? Eu imagino que seja o seguinte, a referência pro domínio, ele tá até um pouquinho mais poderoso aí, assim, hostnet.com.br. Eles são iguais. Mesmo nível. Mas tá mais ou menos. Eu acho que ele tá um pouquinho mais pra direita. Só um pouquinho, de nada. E o backlink seria assim, leia aqui, ouça aqui o hostcast da semana e tal. Vai estar pra Hostnet também, mas vai estar pra uma URL maior. Então eu acredito que esses dois, de quase mesmo poder, são links pro seu site principal e link pras suas páginas internas. Aqui, total de referência de domínios. Tá em plural. Então, sim, são domínios diferentes, sites com domínios diferentes que estão apontando para o seu site. Então, entendeu? refaçam aí minha colocação.
total de referring domains. Tá? Se ele está no plural. Então significa o quê? São domínios diferentes, páginas diferentes, com domínios diferentes. Para evitar aquelas fábricas de link, né? Aquelas link farms que tinham. Não é só um link do mesmo site que tem vários links. É verdade. Então, errei aqui. Me desculpem. Ainda bem que conseguimos... Mas não tem... Mas é isso. Então, então é isso. Você vai ter que ganhar links de lugares diferentes. Isso sempre foi muito importante, né? Sempre foi. A galera fala assim, eu consigo botar num diretório de links lá. Beleza, você consegue, mas esse diretório tá apontando 200 mil vezes pro seu site. Alguma coisa tem de errado, sabe? Então é isso. A gente, na verdade, somando esses fatores que a gente vai falar, então, total de domain refers, depois vem total de backlinks e... referências de IPs. Total de referência de IPs, que é o seguinte, por exemplo, eu sou dono do provedor, tipo na Hostnet. Sim. Todas as páginas que hospedam na Hostnet, se eventualmente isso acontecesse, apontam para a Hostnet, mas são mais ou menos os mesmos IPs. Então, isso já faria uma... Sendo de IPs diferentes, vai te dar uma valorização maior. Isso tem muito a ver, por exemplo, estratégias para você conseguir esses links. É você fazer uma coisa legal e começar a divulgar, né? A galera de RP, né? De relações públicas e tal, de assessoria de imprensa. Isso também te dá muito link, isso é muito valioso. Por exemplo, o curso em vídeo no início, hoje eu acredito que não, porque não tem mais muita gente falando, mas no início gerou-se um movimento de muita gente falando de, olha, esse cara aqui tá dando certificados e tal, acabou gerando o movimento, e hoje a gente tá num monte de site de link legal. Sites com relevância, né? Relevância, exatamente. Isso é a base do SEO, tá? Você não tem que conseguir um número grande de links, você tem que conseguir o maior número de links bons. Não adianta você, eu botei meu link em 200 fóruns de não sei o que. Não tem a mesma relevância todos os links, né? Exatamente. Cada um tem uma... Então, é isso que o Cauê falou mesmo. Acabou que eu não tinha pensado nessa ótica. Se eu somar tudo isso aqui, vai dar muito mais. Exatamente. Não, na verdade, agora, fazendo essa análise, que a gente... Porque, na verdade, sempre foi, o mantra foi, você tem que ter muitos links, sites bons. E se a gente somar esses fatores aqui, ele vai dar o maior e vai continuar valendo a máxima de que o mais importante é você ter muito link. Né? E uma coisa bacana que você falou, mas tem que ser o link, tem que ser com o do follow. Sim. Se você olhar aqui, ele separa o total de backlinks com o do follow. Ou seja, mesmo quando o link é no follow, aparentemente ele dá alguma coisa, entendeu? Ele dá alguma referência. Isso, quando eu ainda estava estudando muito SEO, o pessoal estava falando que antigamente o no follow, o que é o no follow? Você colocava uma tag lá dizendo, vou te dar um link, mas esse mecanismo link aí de não busca. quer dizer que eu tô te dando crédito por esse link. Exatamente. E aí o Google até dava uma, não desvalorizada, mas não valorizava aquele link. Hoje em dia ele vai dar uma valorização, mas não tão grande quanto o follow link. Do follow, Então, são links, quando você bota assim um link, você vê assim, quero botar pro meu concorrente um link, daí você botava no follow, pra dizer o seguinte, existe lá, antigamente era o PageRank, hoje não se usa mais, o PageRank é tipo assim, o nível de qualidade do teu site. Quando o teu site é um site, que ele é um agregador, em que ele pega o conteúdo dele, é um conteúdo de referência para outros sites, ele entende que, esse aqui é um site agregador e não é um site de conteúdo em si. Então, não produz o juice conteúdo dele, que era chamado, né, que eu disse assim, o suculento, quanto suculento ele é, aportuguesando, ele dividia o juice com os demais. Então, o pessoal evitava dar o follow para dizer, não, eu quero concentrar toda a autoridade eu quero no meu o poder site. todo no meu site. E aí, daí a gente vai falar nessa categoria, então, só para finalizar, o total de domínios apontando, o total de backlinks, que são todos os links que apontam para o teu site, o total de IPs fazendo referência, que são cada site tem um IP, e o total de follow backlinks. Então, são 1, 2, 3, 4 fatores que estão totalmente ligados ao número de links que você tem. Exatamente. E todos eles têm mais ou menos o mesmo poder ali na sequência. É verdade. E depois disso vem a parte da Lisane aí, né, Lisane? Qual é o próximo aí, Lisane? Comprimento do conteúdo. A gente tá falando meio portuguesando, mas na verdade significa assim, a densidade do teu conteúdo, né? O teu conteúdo é um conteúdo raso, que tem 4 parágrafozinhos, ou ele é um conteúdo... A gente até já falou sobre isso um pouquinho antes, né? O Ney Patel tá fazendo exatamente isso, né? Tá dando conteúdo denso, né? Tipo, muito conteúdo pro cara ir lendo e ficar bastante tempo, então... E talvez até voltar lá pra continuar lendo depois e continuar estudando. Aí ganha o acesso direto lá, que é o primeiro. Então, assim...
na hora que você preparar o seu conteúdo, ilustre bem. Bota imagem, bota bastante texto, bota vídeo referencial. Tenta fugir disso que o Cauê falou que irrita ele, da coisa do cara... tem um conteúdo aqui, ele aperta, tem um parágrafo e um texto, e um vídeo. Aí você é obrigado a ver o vídeo porque o conteúdo está unicamente ali, né? Até porque o vídeo não é indexado. A questão é que o leitor, o usuário, ele não é bobo, né? Quando você tenta enganar ele vai embora do seu site. Ele não volta lá. E o mecanismo de busca também não é bobo, hein? Também não é. A galera que tá aí de... O mercado não é bobo, na verdade, você acaba, né, chegando nessa situação e falando assim, a gente quer que se um dos pontos é page per session, se o cara priorizar page per session, talvez ele não vá... priorizar o conteúdo longo, né? O conteúdo. Então, na verdade, ele vai preparar um conteúdo longo e vai particionar em várias páginas. Exatamente. Esse é o que os sites de notícia estão fazendo. É isso. Os de tecnologia, principalmente, estão fazendo muito isso. Eu hoje sentei lá do teu lado e comecei a consumir conteúdo, né? Eu sentei no computador lá e falei, só quero ler um pouquinho. E eu consegui ler o lançamento do novo iMac Pro em 5 páginas. Tipo, eu fui vendo, aí, veja aqui agora, nitidamente ele botou lá uma introdução, veja aqui agora os recursos dessa máquina. Aí você clicava, via os recursos. Agora que você viu os recursos, vê aqui um vídeo do cara. Aí você clicava, tinha um vídeo e a descrição do vídeo. Então, em 5 páginas, eu consumi o conteúdo que eu poderia ter consumido em uma. Então, isso é a representação de que esse fator está sendo muito importante. O próximo, eu quero puxar aqui, porque o Cauê fala muito disso, né, cara? Qual é o próximo? Muito legal. Isso é segurança. O HTTPS no seu site. Isso é muito bom. Esse eu acho que é um ponto que ele deve estar em crescimento, né? Porque até tipo assim, há 2 anos atrás, não tinha essa tendência. Eu lembro que eu indicava no começo HTTPS para quem ia fazer compras. E de um tempo para cá, isso veio mudando. Né? Exato. Aconteceu o seguinte, com o lançamento do HTTP 2, que é um protocolo novo, né, que é usado para web, existe um interesse muito grande dos navegadores em abandonar o antigo. E uma forma de abandonar isso é forçando todo mundo a ter o SSL, que daí eles podem abandonar. Então, os próprios browsers, eles começaram a... Hoje você entra num site que não tem HTTPS, na maioria dos browsers já aparece uma mensagenzinha, não é confiável, exatamente. Entendeu? Então, é uma tendência de todo o conteúdo tá em HTTPS. Só puxando aqui um pouquinho o meu lado professor, o HTTPS, o SSL, né? Ele é um protocolo de segurança que ele criptografa os dados de um lado e do outro, né? Nada que sai da sua máquina sai exatamente puro, sai criptografado, e nada que vem dos servidores vem puro, vem criptografado. Isso. Então é o tal do cadeadinho que todo mundo busca tanto. E é legal esse ano agora de 2017, que a gente tá gravando, não sei quando é que você tá ouvindo isso, provavelmente você tá ouvindo ou no finalzinho de 2017 ou no início de 2018. Em 2017 foi uma caminhada muito grande da Hostnet para oferecer isso para todo mundo, né? A Hostnet ela começou oferecendo no ano de 2016. Sim. Né? Como recurso através... Mas a popularização para todo mundo. A popularização tem... Porque assim, os browsers eles começaram a forçar, se eu não me engano, foi no primeiro trimestre do ano. Sim. Que daí começou a gente ligar para você e falar, pô, mas aqui tá dizendo que meu site é inseguro. Aí começou a surgir na cabeça do usuário, porque ninguém gosta de receber uma dúvida que ninguém tinha, uma preocupação que ninguém estava tendo até os browsers começaram a gerar, né? Assim, você é empurrado a acompanhar a tecnologia. Você pode ficar lá batendo o pé, não confio nisso e tal, mas em alguma hora você vai ser penalizado porque você não tá... Exatamente. Então, o Guanabara fala o seguinte, hoje a Hostnet ela tem esse recurso, que é o HTTPS, gratuitamente para todos os sites hospedados, né? Então, antigamente, o certificado digital custava R$800, R$1.000, você tinha que comprar um IP próprio, tinha toda uma dificuldade, né? Então, como a coisa foi se popularizando, algumas iniciativas como o Let's Encrypt, que é uma certificadora gratuita, né? A Cloudflare oferece... Utilizando da CDN. Certificações. Então, hoje em dia é muito mais fácil ter o certificado, principalmente se você tiver um provedor bacana igual a Hostnet. Então aí vem a dica que eu tô puxando aqui pro Cauê. Se você vai hospedar o seu site, ninguém quer ter uma loja onde você busca pelo bairro e tá dizendo assim, não vai nesse bairro não que você vai ser assaltado. Tipo, eu vou abrir uma loja e eu não vou falar nenhum bairro porque fica complicado que eu vou me queimar aqui. Mas tipo, um bairro da sua cidade, fala assim, olha, vou abrir vou abrir um bairro, uma loja chique num bairro perigoso. Ninguém quer isso. É a mesma coisa, ninguém vai criar uma loja online, um site ou um blog, e quando a pessoa entra, fala assim, ó, esse site não é seguro não. Tem certeza que você quer entrar nesse Eu site? acho que ainda bate em alguns pontos que é o seguinte, muitas das coisas que a gente falou aqui são muito complicadas de
você conseguir visita direta no website, Sim. tempo de permanência. Ter o site com SSL, não. Não tem trabalho nenhum. É algo simples, tem que fazer uma configuração, tem que estar no provedor bacana, mas alguma coisa totalmente ligada à infraestrutura. Então, não é ligado a conteúdo. O que eu recomendo você fazer é cobrar da sua empresa de hospedagem se o seu site não tem o cadeadinho, falando, eu queria habilitar o cadeadinho. Se eles te cobrarem caro, dá uma olhada aí. Hostnet, que a gente mesmo site. Dá uma olhada aí que na Hostnet não custa zero, né? Zero além do que você já tá incluído no negócio. Isso. Qual o próximo fator? Guaná, é o total de âncoras. Aí, ó. Âncora, pra quem não sabe, é o seguinte, às vezes você tá numa página em que você clica num link e ele não vai trocar de página, ele vai te botar para um título mais perto. Por exemplo, se você entrar no hostnet.com.br/info e entrar nos artigos, vocês vão ver que os artigos eles têm um índice no topo, e esse índice você pode navegar direto no índice, que são âncoras que te fazem navegar dentro da mesma página. E te levam diretamente ao ponto que você quer ler, né? Exatamente. Não, pode ser âncora pra fora também, não pra fora do seu site. Pode ser pra fora do seu site também. Até porque todo link no HTML, ele é criado através da tag A, que é de âncora. Sim. Então você tem as âncoras que o Cauê falou, é a âncora interna do HTML. Tipo, vai te levar de uma... É como se estivesse na página do jornal. Olha, dá uma olhada no final dessa página que tem um negócio importante aí, tá marcado em vermelho. Aí o seu olho já vai direto pra lá. Isso seria uma âncora interna. Mas ele pode também criar uma âncora dizendo assim, olha só, você tá lendo essa página aqui? Lá na última página tem um complemento dessa informação. Sim, verdade. Que seria uma outra página link, em si. né? E isso me preocupa muito, Cauê, porque, tipo, se tá escrito aqui o número de âncoras, o que vai ter de site transformando todas as palavras em âncora, sabe? Tipo, o maior número possível. Na verdade, isso é importante você ter âncoras, mas âncoras coerentes, reais e coerentes. Ela te ajuda a organizar a navegação do usuário quando você tem um conteúdo que é muito grande. Você vai guiando ele, Um belo exemplo, como eu falei aqui, é a página da info da Hostnet, hostnet.com.br/info. Se você entrar, a gente tem tutoriais que são muito grandes, ou tutoriais, por exemplo, como configurar o e-mail. Aí na mesma página tem como configurar o e-mail no Outlook, como configurar o e-mail no Thunderbird, como configurar... Então, assim, o usuário ele não vai precisar ler todo o conteúdo. Então, através do índice no começo, ele sabe qual é onde que ele clica âncoras, e vai diretamente para... É isso que eu falei, é tipo um índice, né? É um índice, na verdade. Então na verdade, suas a âncora para poder organizar o teu conteúdo de uma forma inteligente, né? E aí, sim, por favor, não leia esse item como total de âncoras como um incentivo para você encher o seu site de âncoras. Não, vou encher... Cada palavra vai ser um link. Gasta teu tempo fazendo conteúdo de boa qualidade, produzindo boas ideias. Falou tudo, Cauê. Falou tudo. E tem uma galera que não se preocupa com conteúdo, tá preocupado em... Não, mas eu vi que a métrica é você colocar sempre que tiver... Mas aí também tem o outro lado. Tem o cara do clique aqui. Todas as âncoras do cara é clique aqui. Porque assim, tem uma coisa muito ruim que a gente ainda vê pouco, mas antigamente via mais. Material, por exemplo, leia o e-book novo da Hostnet, tal. Clique aqui. Aí o link, a âncora é clique aqui. Então, tipo, tu... Clique aqui é muito genérico no index. Você bota a sua âncora no livro... Novo e-book Hostnet. Esse é o link. Baixa aqui. Não existe link para clique aqui, baixa aqui, acesse aqui. Porque senão você tá desvalorizando a sua âncora. A sua âncora tem que dizer, tem que saber para onde ela tá apontando. Isso aí. E aí, vamos continuar? Próximo. Palavra-chave no corpo. Eita. O que seria isso, Guanabara? Aqui eu colocaria, assim como o Cauê fez no item anterior... São as mesmas categorias, né? Estão relacionadas. Na verdade, você pulou uma. Seria palavra-chave na âncora. Essa aqui, é verdade. Palavra-chave no corpo. Na âncora. Primeiro na âncora, depois no corpo e depois a densidade dessa palavra-chave. E no título. E, meu Deus, e na meta? Jesus. É o que todo mundo sempre fez. Exatamente. Vai espalhando a palavra em tudo que é canto. Isso aí, cara. Assim, também tem que ser utilizado com muita cautela, mas eu diria assim, é muito importante você ter a sua palavra-chave principal, por exemplo, da Hostnet, hospedagem de sites. Então, você vê que a Hostnet tem no title, constantemente, no seu conteúdo que você produz, que a Lisane produz, usa muito a palavra hospedagem. O Cauê, quando quer trabalhar conteúdo... Então, por exemplo, na área de meta tags, que muita gente, né, diz, não, meta tag é coisa do passado. Tá aí na métrica. Então, assim, na hora de você procurar por palavras-chave, e aí eu vou dar até uma dica que a gente dá aqui no treinamento da Hostnet, que é você fazer
fazer a busca pelas suas palavras-chave em ferramentas como o Google Trends, o buscador de palavras-chave do Google, que são ferramentas gratuitas. Você sempre fala isso pra mim. Quando eu tô com uma dúvida... Busca. Vamos lá buscar. Eu faço isso direto. Por quê? Quando você vai produzir um conteúdo, né? O WordPress, por exemplo, que é o mais famoso de todo mundo, é mais comum aqui da gente. Ele vai te pedir para escrever o artigo e ele vai te pedir quais são as palavras importantes. Eu boto a palavra que eu julgo importante, eu faço isso muito no YouTube também. Qual é a palavra importante? Eu tô falando aqui sobre marketing digital. Marketing digital, palavra-chave forte. E palavra-chave não é uma palavra, né? É um termo. Marketing digital seria uma keyword. Eu abro a ferramenta de busca de palavras-chave do Google e digito marketing digital. E ele vai me dando um monte de termos parecidos. Relacionados, né? E aí eu seleciono todos eles, copio e colo? Não. Eu vejo daqueles ali, qual ainda, pela minha sensação, qual que eu acho que tem mais a ver com essa minha palavra-chave. Depois eu ainda vou no Google Trends e vejo o comportamento de busca dessa palavra-chave. Isso é muito importante. Isso é um trabalho que parece bobo para alguns, mas eu faço diariamente. Sempre que eu vou lançar um vídeo, sempre que eu vou lançar um conteúdo, eu faço uma busca por palavra-chave, porque você tá vendo aqui, ó, no final da lista são as últimas, né? Mas todas elas somadas dão muito mais do que um monte de coisa. É aquilo que o Cauê falou, eu não tinha realmente pensado nesse negócio. Se a gente olhar, a gente pode categorizar assim, a primeira parte, né, os topos, eles não estão diretamente ligados, que tipo... os 4 primeiros sim. Site não tá ligado a tempo de permanência. Não tá ligado a página por sessão. Não. A gente fez uma relação no início. Os 4 primeiros estão muito relacionados ao ato de visita, ao ato de consumir. Exatamente, mas um não tá ligado diretamente ao outro. Sim. Assim, não tô falando assim, o fato é que se você tiver conteúdo de qualidade, tiver coisa bacana, você vai atingir esses pontos. Mas depois a gente vai falar sobre backlinks, que esses estão inteiramente ligados um ao outro. A gente, pode até separar, eu tô aqui rabiscando o negócio. A gente bota aqui, comportamento de visita. Nos 4 Você tem que se preocupar muito em comportamento de visita. Depois, trabalhar muito os seus links. Isso. Depois, trabalhar o seu conteúdo e segurança do seu site. A segurança já é outra história, né? O conteúdo e segurança, vou só pra tentar aqui. Palavras-chave. Isso. E o vídeo aqui como último. Então, ele meio que categorizou sem querer categorizar. Dá pra gente traçar meio que um paralelo aí. Então, assim, palavras-chave. Só pra gente enumerar aqui. Palavra-chave na âncora seria você, lá no link, você clicou e vai ter a sua palavra-chave na maioria dos links. Você dá uma visitada aí na Hostnet, você vai ver que a palavra hospedagem, sempre que aparece a palavra hospedagem, ela tá linkada. Na grande maioria das vezes, ela tá linkada pra alguma coisa. No corpo, né, no seu conteúdo, no corpo, o cara vai fazer uma tatuagem. Hospedagem, tatuagem. Acabei de ter uma tatuagem. Assim na cabeça também. A densidade do uso dessa palavra, a densidade tem a ver com a quantidade e a relevância. Não é só a quantidade, antigamente como é que era no Yahoo pra você conseguir estar em primeiro em hospedagem? Você abria lá e botava hospedagem 200 vezes. Tinha isso no começo. Era contagem. O pessoal botava o texto em branco no fundo branco. Exatamente. Pra poder enganar o Google e dizer, não, essa palavra tem tantas vezes, né? O cara botava o fundo e o texto na mesma cor, e aí o número de vezes que a palavra aparece... Ele falou, o Google não é bobo, né? Com o tempo ele vai se adaptando. Ele vai... né? Depois da densidade... E o Google pune também quem faz. Pune. Tu cai pra... Cara, e não precisa ser uma punição muito grande, não. Caiu pra segunda página, você já não é mais ninguém, cara. Você que tá ouvindo, você agora navega. É um ponto que a gente tem que falar assim, de um tempo pra cá, o SEO, ele perdeu muito espaço. Perdeu. Porque a busca paga, ela hoje consome quase toda a página. Porque antigamente você tinha 3... 2, 3... 2, 3 no topo, depois não tinha no final. Tinha na lateral. Hoje você tem, se não me engano, 5 no topo, tem mais ainda 5 no final, um pouquinho o lateral, isso. E daí você tem o orgânico, que ainda é importante, mas hoje em dia o Google direciona muito mais pra parte paga do que efetivamente orgânico. É assim que eles ganham dinheiro, né? O meu cérebro desliga a propaganda. É impressionante. Eu tenho um plugin instalado em mim. Sabe, pra mim depende do que eu tô procurando. Se eu tô procurando uma solução nova, alguma coisa, talvez eu dê uma atenção pro anúncio e que eu falo, nossa, esse cara tá pagando, é porque talvez ele esteja mais propenso a atrair um cliente que quer comprar alguma coisa. Tô falando, dependendo da busca. Sim. Se eu busco conteúdo, assim, eu tô buscando uma informação sobre determinado assunto, aí eu ignoro completamente o pago. Mas como consumidor,
eu dou uma relevância para o anúncio pago, porque não, se tem alguém pagando, é porque tem alguém... Se o cara tá pagando é porque ele vai me receber. Fazer um negócio, ele tá me promocionando. É uma visão promocional. Então, o cara tá mais aberto a negócio. Eu sou mais idoso com isso. Por exemplo, aquele negócio que a gente já falou 1 milhão de vezes. Hoje no Facebook, ou no Google, eu vou usar o Facebook, que é onde as pessoas estão mais acostumadas. Eu posso me tornar a referência de uma coisa, ou produzindo um conteúdo muito maneiro, ou enchendo o Facebook de dinheiro. Porque eu vou aparecer na página de todo mundo. Tem aí estratégias de Facebook. Você tá querendo fazer uma campanha legal de Facebook, que tá não sei o que. Nossa, mas tipo, a pessoa ela vira referência de tanto que ela aparece na minha timeline. Ela socou dinheiro ali. Então eu tenho meio que um preconceito. Mas vocês já me conhecem, sabem como é que eu sou. E o último elemento aí, ó, o 17º. O último, a gente até já conversou sobre isso, que é sobre vídeo, né? Que é vídeo na página. E a relevância que os vídeos vêm ganhando pra caramba. Na internet, né? O Facebook, ele tá... O Facebook tá num movimento... tá te obrigando a assistir vídeo. O Facebook tá num movimento. A sua timeline é só vídeo. Ó, eu vou falar um negócio, no momento, assim, pode ser que quando você tá escutando seja uma notícia velha, mas eu não sei se todos aqui sabem. O YouTube, quando você entra no YouTube, por exemplo, quando eu passei de 50 mil inscritos, eu comecei a ter uma atenção grande do YouTube. As pessoas do YouTube começaram a entrar em contato, falaram, ó, toma esse kit aqui. Eles me deram kits de estudo e kits de conteúdo. Por exemplo, efeitos sonoros, eles me deram um kit gigante de efeitos sonoros, um kit gigante de músicas que eu poderia usar. Falaram, ó, bota essas músicas aqui que você tá sossegado. O Facebook nunca fez isso. E agora eu comecei já a receber. Ó, toma aqui esse kit para produção de conteúdo pro Facebook. A gente comprou o direito de uso desses conteúdos aqui, utiliza. Eles estão num movimento de tentar levar o produtor de conteúdo pro Facebook. Por quê? Porque os produtores de conteúdo estão irritados com o YouTube. Porque o YouTube tá fazendo, né, um monte de cagada uma atrás da outra, de não monetizar. Hoje, por exemplo, eu fiz uma notícia que era assim, o Facebook vai fazer análise de nudes, não sei o que, blá, blá, blá. Aí eu botei a palavra nude e automaticamente o YouTube já disse, olha, você vai ter limitação de idade, você não pode ganhar dinheiro com esse vídeo, você não sei o que. Se você quiser que um humano verifique isso, clica aqui. Eu cliquei, meia hora depois... Foi recusado. Tudo liberado. Não, tudo liberado. Tudo liberado. Mas tem coisas, por exemplo, que a gente já falou várias vezes em podcast aqui, eu estou dizendo nitidamente pro YouTube. YouTube, eu não quero propaganda da Wix nos meus vídeos. E mesmo assim ele coloca. Então, enfim, a internet é uma terra com pouca lei. Sim, a verdade é essa, assim. Uma coisa que a gente já falou, assim, antigamente o slogan inicial do Google era Don't be evil, não seja mal. E ao longo do tempo eles foram deixando isso meio que... Era uma alusão à Microsoft, né? Mas durante o tempo aquilo ali foi se tornando uma coisa botaram que no final, cara, Don't be evil, be my ass. Ao longo do tempo isso foi, então hoje você tem que tomar muito cuidado com... A tua navegação é toda assistida, Sim. O Google sabe, tem milhares de cookies sabendo tudo que você visita. Então você é produto do que você está visitando hoje em dia, né? Ó, tem uma vertente aí que tá defendendo que o microfone do seu celular tá ligado e o Mas Facebook tá se você falar e aí Siri, ela atende? Não, então não. Mas é o seu celular. Tem gente dizendo que o aplicativo do Facebook tá ouvindo o que a gente tá falando agora e que daqui a pouquinho ele vai começar a falar sobre coisas de que você tava conversando. Tem isso também com as Smart TVs, né? Aconteceu comigo. As pessoas tinham que dizer que é mentira. Eu tava falando que eu tinha que comprar pneu pro carro. Só que eu não tinha pesquisado o pneu. Eu simplesmente tava conversando. Falava, o pneu, não sei o quê. No dia seguinte, eu não tinha pesquisado pneu. Eu juro pra vocês. Comecei a receber propaganda de pneu. Essa a gente ainda tá nas hipóteses. Mas uma coisa que é verídica é o seguinte. As conversas que você faz no WhatsApp. Sim. As palavras que você há um tempo atrás, esse ano, o WhatsApp mandou uma notificação dizendo pra você, ó... Aceite aqui de novo. Aceite isso. Aí quando você aceitava, na verdade, ele tava liberando pra a partir das palavras que você fala, se você falar nome de marcas, provavelmente o Facebook você vai bota te nas mostrar... Conversas. É que o Facebook, pra quem não sabe, né, todo mundo deve saber, o WhatsApp é do Facebook hoje. Então ele consegue, a partir das palavras que você digita... Te mostrar conteúdo no Facebook e no Instagram. Não chega a ser o Black Mirror total ainda. Não, mas esse do áudio, cara, eu vou te falar.
tem uma galera que começou a falar disso aí. Tem a galera, inclusive, um abraço pra todo mundo aí do B9, do Braincast. Eles estão com o termo disso é Cumbuca Gate, que eles falaram. Porque disse um dos caras que tava numa festa entre amigos, falou, comprar uma cumbuca aqui pra botar não sei o quê. Deu meia hora, ele pesquisou, tinha uma cumbuca lá na propaganda, e eles começaram a chamar de Cumbuca Gate. E tá ampliando isso daí. No meu caso é o pneu, mas enfim. O Facebook nega veementemente que isso existe. Ele fala, não, é impossível isso tá acontecendo. Mas aí, no momento em que você vai gravar uma live, que a gente faz live pra caramba, ele fala assim, você autoriza o Facebook a usar o seu microfone e sua câmera? Sim. E aí? Autorizei, todos os aplicativos pedem autorização para acessar a sua galeria, seu microfone, então, sua na verdade, vida, ele não alma. tá pedindo autorização para acessar agora. Não, é total. Posso acessar a partir de agora? É isso. Bom, a gente falou sobre SEO. 17 fatores de SEO para você ranquear bem, para você aparecer bem e para você ganhar relevância no seu site. Porque ninguém quer ter um site sem visita, né? Ninguém vai montar uma loja maravilhosa numa área perigosa que ninguém quer ir e nem vai gastar um dinheiro se não vai ninguém. Não, e a gente já conversou sobre isso em outros programas nossos, né? Que agora a gente tá vendo a internet como uma fonte de negócios mesmo, e não só um lugar recreativo. A gente falou isso na nossa parte aí do Jabá. A gente... Então assim, internet para negócios. Ninguém mais tá ali só pra... Ninguém tá pra brincar. Não, tem uma galera que tá pra brincar. E a galera que tá pra fazer negócio tá de olho nessa galera aí. Exatamente. Aquele ditado, né? Se você não tem uma estratégia, você é a estratégia de alguém. Como é que é o negócio? Se você não tá pagando, o produto é você. Né? Então... Eu queria deixar um final aí, só pra... assim, apesar dos fatores, né? Isso é que nem disciplina de faculdade. Tem lá toda a matéria, toda a biografia, tudo que você pode seguir, mas nada vai ser mais importante... Assim, tudo isso aqui tem que ser um derivado de um trabalho bem feito, de um site bem organizado, de usar uma plataforma correta, né? Então, nada substitui o trabalho bem feito. É um trabalho bem feito, você produzir bom conteúdo, de você... Cara, hoje tem um monte de gente que nem tem o site, que não é a estratégia que eu recomendo, mas que com um canal no YouTube, pelo conteúdo ser tão interessante ou tão atrativo... Consegue resultados. O cara consegue resultado. Na estratégia ideal... Todo mundo deveria ter o teu site, gerar o seu próprio conteúdo, né? Mas o mais importante não é ver um fator desse, eu vou sair correndo atrás de link, vou negociar link. O mais importante é você ter bom conteúdo, é você ser relevante fazer o trabalho na de casa, tua né? área, você ter autoridade, então... se você fizer o teu trabalho direito, cara, sim, pode ser que você faça o trabalho direito e não use palavras-chave muito bem. E também tem outro ponto que não entra aqui, assim, é a competitividade. Pra caramba. Então, se você, por exemplo, é o primeiro da tua região a fazer um determinado tipo de negócio e você focar nas palavras-chave com o nome da tua região, tipo, o chaveiro de determinado bairro. Sim. Aí a tua competitividade, você vai achar nicho e que vão te permitir estar bem posicionado no E para aí Google. tem vários outros fatores, por exemplo, para quem é chaveiro num determinado lugar, além de ter seu próprio site, sua própria página... Tem o Google Meu Locais, Google que você deveria estar preenchido, que hoje já né, é bem... Você pode botar o horário do atendimento e ele pode aparecer já lá na direita. Então tem muitas coisas que... Além de meros fatores que você pode fazer para alavancar o teu site, para poder ser encontrado na internet, que é o que a gente falou, para gerar negócio, você vai precisar ser encontrado. E outra coisa, duas coisas que eu quero falar, não confie cegamente em uma lista. A gente deu uma lista aqui que serviu como parâmetro, mas pode ter outras listas, podem ter outros fatores, não fiquem só nesses. Tem a sua própria experiência, né? Exatamente. E, segundo lugar, nós estamos gravando esse podcast no final de 2017. Pode ser que você esteja escutando em 2025. Caramba. E os fatores... Já mudou tudo. Agora, aí o Zuckerberg, que é presidente dos Estados Unidos, e o Luciano Huck aqui do Brasil, ou o Dr. Ray, nesse momento, provavelmente eu estou em Angola. Né? Eu e Cauê. Cauê tá em Portugal, eu tô em Angola. Mas assim, tudo também tem uma posição temporal na história. Então fica de olho aí. Essa aí é a lista de fatores do SEMrush de 2017. Isso aí. Beleza? Então, estamos bem falados, tudo dito e posto. A gente consegue... Tivemos uma quantidade de conteúdo muito legal. E o que eu venho pedir sempre é a mesma coisa que a gente faz sempre. Entra sempre no hostcast.com.br, ouve lá o que a gente tá falando. Se você conheceu agora,
A gente tá na 5ª temporada, tem mais 4 temporadas cheias de conteúdo. Essa temporada toda é dedicada a marketing digital. Marketing digital, o SEO é uma das partes do marketing digital, mas a gente já falou sobre empreendedorismo, a gente já falou sobre tecnologia de informática, já entrevistamos pessoas de outras empresas de hospedagem, de data center. Cara, a gente falou muito sobre um monte de assunto. Então, dá uma olhada aí. Se você tá com dificuldades em relação a assinar coisas em podcast e tudo mais, dá um pulinho lá no nosso canal do YouTube, tem um canal lá da Hostnet. Tem uma playlist só com Hostcast, nossas caras lindas e maravilhosas. Se você tem curiosidade de saber como é que são as nossas carrancas, né? Então, acessa lá, porque tem sempre um material muito bem produzido. E um favor que eu venho pedir a você é compartilhar esse conhecimento. Bota no seu timeline, bota lá no seu Twitter, no seu Facebook, no seu canal do YouTube, fala sobre a gente, indica aí o Hostcast, porque a gente produz o conteúdo com muito carinho para que você tenha sempre um assunto legal para discutir com seus amigos. Beleza? Valeu! Então, meus queridos, um grande abraço e até a próxima. Tchau. Bye, bye.